chuva que não veio, que não caiu, quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar o campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo muito se acabando, pois o tempo já se foi, já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta para cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra com teu amor, com teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva, o Espírito de luz, enche toda a terra com teu amor, com teu poder. Amém? Com esse pensamento, convido a igreja a ficar de pé e entoar o hino 525 do nosso cenário. Nossa alma voamos a
melhor é sempre aprender a Deus e a lembrar. Virão as bênçãos de Deus a quem agradecer. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma louvamos a sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre aprender a Deus e a lembrar. Amém? Convido aqueles que puderem ficar de joelhos para a gente elevar uma oração ao nosso Deus. Senhor meu Deus, misericordioso e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, porque és digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Nesta manhã, Senhor Deus, do teu santo dia, o dia que o Senhor guardou e abençoou e santificou. Alegres nós estamos, meu Deus, porque escolhemos estar aqui no melhor lugar do mundo. Senhor meu Deus, nesta manhã, te peço que o Senhor continue abençoando o teu povo, porque é um povo abençoado por ti, e quando o Senhor determina, Senhor, maldição não se aproxima. Senhor, e nós somos gratos porque no decorrer dessa semana o Senhor cuidou de cada um de nós, nos protegeu, nos livrou. Estamos aqui porque nesta manhã, ao abrirmos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nos concede o Teu Santo Espírito e que cada convidado que aqui chegou, ele se sinta bem no nosso meio e que a mensagem, meu Deus, venha de encontro às nossas necessidades. Pai poderoso, faça um milagre na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje, a gente vamos falar um pouquinho sobre o santuário. Vinícius, pode colocar aí se você encontrar. Eu pediria a vocês que abrissem as suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 77. Salmo, capítulo 77. E ao vocês encontrar, feche seus olhos para a gente fazer uma pequena oração ao nosso Deus. Salmos, capítulo 77, para a gente meditar num verso aqui muito interessante. Amém? Fechemos nossos olhos. Senhor meu Deus, eterno Pai, ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, nós queremos, Senhor Deus, te pedir, Senhor, a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Nesta manhã, Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz. Não somos dignos de ler nem de abrir, mas o Senhor, nesses últimos dias da história, nos concede o privilégio de estar atento à mensagem que o Senhor nos fala constantemente. E nesta manhã não é diferente, porque nós temos a certeza que a Bíblia nos diz: onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E é com essa certeza que ao abrir a Tua palavra, o Senhor irá falar
de uma forma especial e poderosa aos nossos corações. Senhor, nos esvazia do eu para ser preenchido com Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 77 e o versículo 13. Acompanhe comigo Salmo 77 e o versículo 13 nos diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Amém? Irmão, então ali diz, ó, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Irmão, o que isso quer nos dizer? Quando a gente olhamos para o santuário, quando a gente olhamos para o que Deus pediu para Moisés, ali você vê uma fotografia ali de como era o santuário. E esse santuário, irmão, ele é mais bem profundo do que a gente imaginamos. Então, quando a Bíblia diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário, a Bíblia diz, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a Bíblia diz que Jesus é o caminho, e a gente olhando ali para o santuário, a gente olhando para aquela ilustração, o santuário, ele tem algo muito a nos dizer, há muito a nos falar, porque quando a gente olha ali, você está vendo, esse santuário, ele foi uma réplica da que Deus pediu para que Moisés fizesse. Ele era uma réplica da original que tem no céu. Irmão, e é interessante que esse santuário, a gente vê que ele tem ali 3 compartimentos, 2 compartimentos, mas cercado ali, onde tinha o altar de sacrifício e a bacia, representa o que? Um pátio. Lá no céu não vai existir o pátio, porque o pátio é aonde? É aqui a terra. Lá só vai ter o santo e o santíssimo, porque o pátio representa aqui a nossa terra. Então, para vocês verem, quando a gente olha para o santuário, a gente vê que quase todas as coisas que tem ali representa Jesus, não é assim? Olha o que diz aqui. A maquete são representações em miniatura de edifício e cenário. Apesar de parecer casas e prédios de brinquedo, normalmente são feitas por profissionais. Graças à maquete, os clientes podem, por exemplo, visualizar um edifício antes de ele ser construído. Uma maquete de uma cidade pode ser útil para planejar questão de urbanização, tráfego ou obra, abastecimento, segurança pública, entre outras. A televisão frequentemente se vale de maquete para reproduzir de modo barato cenário para as gravações. Deus também usou uma maquete para ilustrar de forma bem didática a história da redenção do ser humano. Ele orientou o profeta Moisés, século antes de Cristo, para que construísse um santuário, conforme um modelo apresentado ele no Monte Sinai. Os vários móveis do santuário tinham propósito específico. Uma família de sacerdote foi selecionado para oficiar rituais que representavam a morte de Cristo.
e outros aspectos do plano da salvação. Nessa lição, você descobrirá os que a visão do Apocalipse revela sobre o santuário original do céu, e ao relacionar com o que acontecia na maquete terrestre, entenderá que Deus realmente se sacrifica para nos salvar. Amém? Então, irmão, a gente percebe que Deus pediu para Moisés construir um santuário. Abre suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, e o versículo 8 e o versículo 9. Vamos ver o que Deus nos diz aqui nesse capítulo 25 e o verso 8 e o versículo 9. Amém? Olha o que nos diz o verso 8 e 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Então, Deus pediu que Moisés fizesse um santuário para fazer o quê? Habitar. Irmão, e quando a gente olhando para o santuário, a gente vê ali, logo no pátio, duas coisas, não é assim? A gente vê o altar de sacrifício e a gente vê também a bacia com água. Quando a gente olha para esse santuário, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus, ele é o que? Fogo consumidor. Então a gente vê que o altar de incenso, onde era sacrificado o cordeirinho, você está vendo ali, logo na entrada, vai alguém entrando com um cordeirinho na porta. Depois do lado, você vê ali que o cordeirinho, as pessoas, a própria pessoa sacrificava o cordeirinho e depois o cordeirinho era o quê? Era cremado, não era assim? Então, você vê, irmão, que quando Deus diz, faz-me um santuário para que habitarei no meio deles, Deus pediu porque a glória de Deus, a presença de Deus ia habitar. A gente vê que o santuário hoje que nós temos são o quê? São as igrejas, não é assim? O santuário onde Deus habita, onde Deus ele fala com o seu povo. Então ele diz, me fará um santuário e habitarei no meio dele. Então Deus habita no meio do seu povo, é aonde Deus está. E ali, quando você vê logo no primeiro compartimento, você vê o que? O altar de sacrifício. Então o fogo também representa Jesus. Quando Jesus foi batizado, quando é batizado, a gente não é batizado pela água e também pelo Espírito Santo, é assim? Jesus foi batizado na água e quando ele saiu, o Espírito desceu sobre ele em forma de quê? De uma pomba. Então a gente vê que o fogo também representa Jesus. E o que representa mais Jesus? A água. A água, Jesus diz que ele é o quê? A água da vida. Então, irmão, quando a gente vê o primeiro compartimento, isso também nos traz uma lição. Qual é a lição que isso nos mostra? Que quando a gente aceita Jesus, a gente temos que passar por duas coisas no primeiro compartimento do santuário, que é o que? A água e o fogo. Isso representa o que? O batismo. Então, isso nos quer dizer que todo mundo aqui já foi o que? Batizado, não é assim? Então, a primeira parte, todos nós aqui já começamos. Por isso que a Bíblia diz lá de Salmo 77, verso 13, o teu caminho, ó Deus, está o quê?
no meu santuário. Então, isso representa o quê? Que o santuário, ele tinha todos esses rituais, mas da forma que ele era exercida, eu e você também devemos passar. Então, todo mundo aqui, quem ainda aqui não é batizado, levanta a mão. Quem ainda não é batizado aqui, a irmã e a moça ali. Então, o primeiro processo da salvação, irmão, você tem que passar pela cerimônia batismal. É o primeiro passo do caminho, quando diz: o teu caminho está no santuário. Então, se o caminho de Deus está no santuário, a gente temos que passar pela primeira compartimento, que é o altar, e a água que representa o batismo nas águas, e o fogo que representa o Espírito Santo de Deus. Então, nós entramos para o quê? Para o segundo compartimento. Então, o primeiro compartimento seria chamado de justificação. Por que justificação? A gente é justificado quando a gente é batizado pela água e pelo fogo, não é assim? Então, o primeiro compartimento do santuário, ele representa a justiça de Jesus em nós. Irmão, a única coisa nesse santuário aqui que não representa Jesus, sabe o que é? É essas madeirinhas aqui, tá vendo? Ó, essas madeirinhas, elas não representam Jesus, porque ela está revestida. Quando a gente aceita Jesus, a gente é revestido com a justiça de Jesus, não é assim? Não é a justiça de Jesus que nos cobre o manto de Jesus. Então, a única coisa que representa a gente. Então, no santuário, o primeiro compartimento da justificação, ninguém pode entrar pelo santuário, pelo caminho, sem primeiro passar pela água e sem passar pelo fogo, que é o batismo. Por quê? Porque, irmão, o primeiro ato que a gente faz é quando a gente entrando nesse tanque batismal, aí você está declarando publicamente que aceitou a Jesus. Então, é o primeiro passo do santuário, é o primeiro compartimento. Agora, depois do primeiro compartimento, a gente entramos para o quê? Para o segundo. Vinícius, eu não sei se daria para você abrir aí outra foto que mostra dentro do santuário, para a gente compreender. Enquanto isso, irmão, olha o que nos diz aqui. Embora Deus não se limite a um edifício humano, a construção de um santuário proporcionava um centro visível para o verdadeiro culto, servindo como manifestação da presença divina, uma demonstração do plano da salvação, é o antídoto contra a adoração pagã. Na ocasião, Deus mostrou a Moisés um modelo do verdadeiro tabernáculo existente no céu. Dessa forma, o santuário terrestre era uma cópia adaptada da realidade celestial, que deveria representar os diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da humanidade perdida. Então, irmão, a gente percebe que Deus, Ele é um Deus que se comunica com o seu povo. Da mesma forma, Deus pediu para Moisés fazer um santuário para habitar no meio de vós, porque lá no céu, o que vai acontecer? A gente não vamos estar na presença de Deus. O que a gente estudamos aqui na lição? Deus criou a gente para que a gente pudesse viver um ajudando o outro. Irmão, vocês sabem por que as pessoas elas se suicidam? Quando as pessoas chegam a se suicidar, segundo algumas pessoas que estudam muito os seres humanos, ele diz que as pessoas se suicidam por falta de Deus.
quando eles não têm Deus na vida deles, infelizmente eles chegam a suicídio, porque eles estão tão longe, tão afastados, que eles chegam, infelizmente, a praticar esse ato. Então, para vocês verem, Deus criou um santuário para que a gente pudesse o quê? Estar perto dele, para que o homem pudesse. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus foi atrás de Adão e perguntou a Adão, onde está, não é assim? Então, se Deus correu atrás de Adão, isso indica que Deus, ele também sempre vai estar atrás de cada um de nós, amém? Então, olhando ali, voltando para o santuário, como a gente vê, então a gente vimos no outro slide, a gente vimos a água que representa o batismo e o fogo que representa o Espírito Santo. Nesse segundo, a gente ali vê, no segundo compartimento, você vê 3 coisas ali no segundo compartimento, que é o que? O candelabro com 7 braços, ou com 7 mãos, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vê também os pães da proposição, e você vê o que? O altar de incenso. Irmão, isso representa o que? Quando a Bíblia diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário, representa que qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para aceitar Jesus? O batismo. Quando você entra no segundo compartimento, aí você vê ali o altar de incenso, que a Bíblia diz que representa o que? A oração dos santos, não é assim? Você vê o candelabro com 7 braços e você vê os pães da proposição. Irmão, Jesus disse que ele é o que? A luz do mundo. Então quer dizer que aquele candelabro que tem luz, quem é a luz? Jesus. Então se ali é a luz, o candelabro também representa Jesus, que é a luz do mundo. A Bíblia também fala que Jesus é o que? O pão, não é o pão da vida? Então, o pão também representa Jesus. E o altar de incenso, ele representa a oração dos santos, as nossas orações, mas quem está intercedendo? Jesus. Para a gente ver, no santuário terrestre, só entrava no lugar santo, entrava só o sacerdote, não é assim? No santíssimo quem entrava? O sumo sacerdote. Então, hoje lá no céu, Jesus, ele está no lugar santo, ele está no santíssimo intercedendo por nós. Então, isso representa o quê? Quando nós olhamos, entramos para o segundo compartimento. O primeiro compartimento que eu falei representa o que? Nós chamamos de justificação. Justificação porque a gente é justificado pelo batismo, o que Cristo faz, tira nossas vestes sujas e nos dá uma veste limpa, representa o caráter. No segundo, nós temos o altar, temos o candelabro com 7 braços. Esse candelabro, irmão, ele também, se ele tem 7 braços, ele representa os 7 períodos da história da nossa terra, não é assim? Ele não representa as 7 últimas igrejas. E qual é a igreja que nós estamos hoje? Laodiceia. Então, Deus, quando diz ali que Jesus passeava entre os castiçais, representa que no 7 período, que representa os 7 candelabros, Jesus estaria conduzindo o seu povo para a obra final até a justificação. Então, a gente vemos também ali o que? Os pães da proposição. Jesus é considerado pão. Só, irmão, que
quando entramos para o segundo compartimento, que diz lá em Salmo 77 e o versículo 7 ou 13, que o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Isso representa, irmão, o quê? Que o segundo passo para a salvação vem o quê? A santificação. Irmão, em Hebreus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmão, quando nós olhamos para o segundo compartimento, a gente vê o pão. Quando você olha para o pão, isso também representa, sabe o que? Para os nossos dias, a mensagem de saúde. Irmão, ontem quem foi para o pequeno grupo aqui? A lição ontem vinha falando sobre o que? Estilo de vida saudável, não é assim? Irmão, quando a gente olhando para o santuário, quando Deus estabeleceu o que? Os pães que é colocado ali, quem só podia comer aqueles pães? Só o sacerdote, né? Outra pessoa, a gente vê que Davi ali comeu, porque Davi chegou com fome, não tinha outros pães, então ele comeu, mas não era, como é que se diz, correto, não era lícito ele comer daquele pão. Mas quando a gente olhamos para o segundo compartimento, ele fala, por isso que ele fala de santificação. A primeira vem justificação, vem a segunda que é santificação. Então no segundo compartimento é aonde Deus, ele espera que nós santifiquemos a nossa vida até ele voltar. Irmão, e esse processo de santificação, vocês acham que leva um dia, um ano, 10 anos ou a vida toda? É a vida toda, sai que meu escada está na direita. Irmão, o santuário. Então, quando a Bíblia diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário, a gente temos que entender que nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quem tentar ir para o céu, começando pela santificação, sem passar pelo processo da justificação, ele não pode ir. Se ele entrar logo na justificação, sem passar pela santificação, ele também não pode entrar. Porque se a Bíblia diz que o teu caminho está no santuário, então existe 3 partes: justificação, santificação e glorificação. Irmão, e para você ver, sem a santificação, sem a mensagem de saúde para os nossos dias, é impossível a gente conseguir ter um caráter semelhante ao de Jesus. Irmão, Deus, ele estabeleceu para que eu e você pudesse viver nessa terra e ter uma vida agradável, ter uma vida em abundância. Quando a gente olha para a vida dos nossos antepassados, era 500, era 600, era 900, era até, o último foi Matusalém, 965 anos. Teve um privilégio. Por quê? Porque eles tinham um estilo de vida saudável. E os estilos de vida dele, comparado ao de nós estamos muito longe. Porque, irmão, ontem lá no meu pequeno grupo, eu falando com a irmã, e ela disse: irmã, infelizmente os hospitais estão lotados. Por quê, irmão? Porque, e você viu lá no finalzinho da mensagem, dizia que antigamente a razão dominava o apetite. Hoje o apetite domina a razão. Antes as pessoas eram controladas pelo que eles comiam. Hoje não, hoje eles comem porque ele imagina, porque eles querem. Infelizmente,
quando a gente entramos para o segundo compartimento, que a gente vê os pães, porque a nossa irmã Senhora White, ela diz que a mensagem que a gente prega, as 3 últimas mensagens, o braço direito da mensagem que pregamos é a mensagem de saúde. Então, se nós pregar e não pregar a mensagem de saúde, a mensagem vai estar defeituosa, porque as pessoas vão passar por justificação, não vão se santificar e vai querer aguardar a glorificação. E sem santificação, ninguém pode. Irmãos, sabe o que acontece? Infelizmente, hoje nos nossos dias, o diabo tem feito com que a gente pulamos desse caminho do santuário. Ele quer que a gente só vive na justificação. Não, eu já aceitei Jesus, eu já estou na igreja certa, estou na igreja correta e agora vou esperar a justificação sem passar pelo processo da santificação. Irmão, e a santificação, ela leva tempo. Porque, irmão, quando a gente olha para os escritos de profecia, a nossa irmã Senhora White, Deus revelou para ela a mensagem de saúde, porque para a gente ter uma mente clara, quem não conseguir viver a mensagem de saúde, ele não vai ter uma mente 100%. Como eu preguei aqui uma certa ocasião, falando sobre o testemunho de Gabriel Estevam, que o próprio diabo pediu que ele deveria ser também vegetariano. Por quê? Porque só os vegetarianos, eles vão ter uma mente clara. Irmão, era para a gente, a igreja de Deus já está quase completando o seu escalão máximo de santificação. E quando a gente olhamos em geral, a igreja tem uns que começou, está do mesmo jeito, outros começou, está estacionando, e tem muitos estão crescendo e outros estão ficando para trás. Por quê? Porque eles entrou para o segundo compartimento e estão parados, e não estão crescendo. E para mim e você, nesses últimos dias, ter uma mente clara, uma mente aberta, eu preciso ter que viver a mensagem de saúde. Para os tempos que vem aí, vai ser um tempo muito difícil. E o inimigo sabe que todas as pessoas que seguem o caminho de Deus, seguem os princípios, ele vai conseguir vencer. Mas aqueles que desviam para a esquerda ou para a direita, ele jamais vai conseguir chegar no processo da santificação. Irmão, e para a gente ver, Deus já tem trabalhado quase 6.000 anos para ter sua igreja pura. A igreja de Deus sempre, do princípio do mundo, veio caminhando, e Deus está sempre trabalhando para quando chegar no último período, que é a última igreja, a 7ª igreja, ela esteja pura, ela esteja pronta o quê? Para a transladação. Irmão, a Bíblia fala lá no livro de Mateus capítulo 25, que tinha 10 virgens, era assim? Só que houve uma tardança e elas fizeram o quê? Adormeceram. Irmão, eu creio que nós estamos vivendo nessa tardança. Jesus, ele está perto de voltar. O noivo, que é Jesus, ele está se preparando, não é assim? Agora eu pergunto, quem é a noiva? Irmão, em algum casamento, você já viu o noivo vestindo a noiva? Por quê? Porque o noivo, ele se prepara independentemente da noiva, não é assim? Só na hora é que ele vai ver. O noivo é Jesus, ele está lá se preparando. Quem é a noiva? Irmão, eu pergunto, você está se preparando para receber o noivo?
Na sua vida, você tem vivido como as 5 virgens prudentes, ou você tem vivido como as 5 virginéscias? Irmão, Jesus, ele está terminando a sua obra lá no céu. E ele vai voltar, como diz a Bíblia, com poder e grande glória. Por isso que eu e você temos que entender que o caminho de Deus, ele é pelo santuário. Eu não posso pular nenhum desses 2 compartimentos, porque tem gente que começou na justificação e já quer pular logo para a glorificação. Tem gente que nem se justificou e já está no processo de santificação. Então, esse é um processo que eu e você temos que fazer constantemente. Nós não podemos pular nem o primeiro e nem o segundo, porque quem pular um dos outros vai estar com a santificação incompleta. E com a santificação incompleta, ele não vai poder entrar para o terceiro compartimento, onde tem a arca da aliança e representa o quê? A glorificação quando Jesus voltar. Irmão, então olha o que nos diz, olha o que nos diz aqui. No santuário israelita havia 2 serviços: o diário anual, e durante o ano, no lugar santo, o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia sacrifício diário para expiar, perdoar os pecados do povo. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação dos pecados e a purificação do santuário. O serviço diário lidava com os pecados em base individual. No serviço anual, toda a cerimônia assumia um componente de purificação e eliminação dos pecados do povo. Deus, ele está hoje no Santo do Santo intercedendo por nós. O que Deus está fazendo hoje lá, irmão? A purificação, não é assim? Então, no ritual que era feito na época de Moisés terrestre, o que acontecia? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez no ano para a purificação. Quando a gente olha ali para as 7 festas de Israel, em qual festa nós estamos hoje? No dia da expiação. Irmão, o que era feito no dia da expiação? Moisés dizia que antes da expiação, os nossos pecados deveriam ser confessados, todas as pessoas deveriam se preparar. Jesus está fazendo a sua obra, ele está terminando a sua obra, e quando ele terminar, do mesmo jeito que a gente estiver aqui, a gente vai permanecer da mesma forma que ele completou. Por isso, irmão, que hoje é o dia de nós conseguir vencer os nossos pecados conhecidos. Hoje é o dia da gente fazer o quê? Da gente ser purificado. E se nós não conseguir vencer os nossos pecados, por quê? Porque, irmão, antes de Jesus voltar, os Espíritos de Profecia dizem que nós vamos estar na mesma condição. Os que vão passar pelo último tempo de angústia, ele precisa estar semelhante a Jesus. Então, se eu e você não conseguir vencer os desejos, não conseguir vencer nossos pecados, a gente vai permanecer com o pecado, e com o pecado não confessado, não deixado, que você sabe, com eu conversando com um irmão lá na igreja, e ele dizendo: irmão, infelizmente o que esse mundo oferece é só pecado, só oferece coisa para a gente cair no pecado. E o pecado, irmão, ele tem que ser vencido. Sabe por quê? Algumas pessoas dizem, então quer dizer que quando Jesus voltar, eu não posso mais viver pecando? Infelizmente
Infelizmente não. Sabe por quê, irmão? Porque se nós continuar pecado, que a Bíblia diz pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Então, Jesus, ele foi tentado em todos os pontos, não foi assim? Em todos o que foi tipo de tentação e pecado, ele foi tentado. Só que ele pecou de maneira nenhuma. Se Jesus não pecou, eu e você também, nós temos que vencer todos os pecados conhecidos. Irmão, pecado não conhecido, Deus não vai cobrar, mas os conhecidos, Ele vai cobrar. E, irmão, infelizmente esses conhecidos é o que tem feito parte constantemente da nossa vida, porque a gente sabe, mas muitas vezes a gente não tem esforço. Irmão, e sabe o que os Espíritos de Profecia dizem? Que uma das coisas para a gente conseguir vencer os pecados, sabe o que é? Sim, mas é viver a mensagem de saúde. E ela diz: quem não conseguir vencer a mensagem de saúde, não vai conseguir vencer mais nada. Está perdido. Então, por isso que o segundo compartimento, ele diz de santificação. Por isso que o segundo compartimento é aonde vai nos dar o direito de a gente nos preparar para receber a glorificação quando Jesus voltar. Irmão, o que ajuda muito é o pecado confessado. Com certeza. Deus nos dá muita chance ao ser humano de todas as formas para se salvar. Porque o pecado confessado significa, você pode ter pecado o dia todo, mas de noite, e de um perdão a Deus dos seus pecados que você fez. E por exemplo, se você morrer naquela noite, Deus já perdoou os seus pecados. Com certeza, irmão. Mas só, irmão, só que nós temos que entender o seguinte: temos que confessar e não praticar mais. Porque se você confessa e aí todo dia está fazendo a mesma coisa, aí a pessoa vai ficar. Por isso que então, o santuário celestial, o que acontece? Jesus está terminando a sua obra, e aqui nós temos que completar. Então, passando para o último compartimento, que é onde tem a Arca da Aliança, a gente percebe o quê? Que a Arca da Aliança, ela representa o Shekinah, é a presença de Deus entre nós. Ela representa o último compartimento desse caminho, que fala que o teu caminho, ó Deus, está no teu santuário. O terceiro representa o quê? A justificar, a glorificação. Primeiro é justificação, santificação e glorificação. Irmão, olha o que diz aqui. A salvação era provido pelo bode sacrificado para o Senhor. É símbolo de Cristo. Também entrava em cena outro bode, o bode emissário Azazel no original, o qual não era sacrificado. O bode emissário não morria em substituição a ninguém, mas representava o originador e o verdadeiro culpado do pecado, que já havia sido perdoado e expiado por meio do sacrifício do bode para o Senhor. Abandonada a própria sorte e a destruição, ele representava o juízo feito a Satanás e o seu destino eterno. Irmão, quando Jesus voltar, as pessoas que não seguiram o caminho de Jesus por meio do santuário, eles vão ser abandonados à sua própria sorte. Da mesma sorte que aquele bode Azazel era levado para o deserto e ali ele morria, as feras vinham e comiam, esse bode representa Satanás. Então, quando Jesus voltar, todos os salvos estarão salvos, todos os que se preparou, porque eles completaram
caminharam pelo caminho do santuário, fizeram a vontade de Deus, mas infelizmente aqueles que não aceitaram, infelizmente eles ficarão para trás, infelizmente eles serão abandonados porque não concluíram, não fizeram a vontade de Deus. Irmão, e para a gente concluir, abre lá em Apocalipse 14, para a gente terminar. É o último livro, o último livro e é também as últimas passagens, para que a gente possa concluir. Apocalipse 14, o versículo 14 ao versículo 20 nos diz assim, olha o que nos diz, amém ou misericórdia? Amém. Nos fala assim: e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentada sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentada sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vinde-ma os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou sua foice à terra, o vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estados. Amém? Então, irmão, para vocês verem, João, ele contempla a volta de Jesus. E olha o que diz aqui: ao terminar sua obra no santuário celestial, o Senhor virá à terra para fazer a ceifa ou a colheita de seu povo redimido. Também trará a retribuição aos ímpios por suas más escolhas. Isso é simbolizado pela imagem das uvas lançada no lagar da cólera de Deus. O fim dos ímpios não deve ser um capricho divino, mas é resultado do apego ao mal. Deus porá fim ao pecado, e tudo que estiver ligado ao mal será eliminado. E isso que ocorre quando deixamos a fonte da vida, ao rejeitar a vida que nos sustenta, nós nos entregamos à morte. Irmão, quando Deus concluir a sua obra no santuário, quando Deus terminar, então o que irá acontecer? Ele virá buscar o seu povo neste mundo. Quando Deus concluir a sua obra, a sua missão, Ele vai fazer a colheita. Irmão, e todos aqueles que se prepararam, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, eles serão recolhidos para a eternidade. Mas todos aqueles que viveram de forma que não agradou o Senhor, infelizmente essas pessoas, elas ficarão aqui e perderão a sua vida, elas serão destruídas quando cair fogo e enxofre do céu. Irmão, meu apelo nesta manhã: de que lado você quer estar quando Jesus voltar?
De que lado você quer estar? De que lado você quer seguir este caminho? Jesus hoje, Ele nos dá o poder de escolher. Porque quando terminar o fim dos ímpios, não deve ser um capricho divino. Porque, irmão, a misericórdia de Deus está sendo dada hoje, está sendo dada agora. Deus está nos convidando a fazer parte desse último povo, fazer parte desse último povo que está seguindo, que está fazendo a vontade de Deus. Irmão, e Deus, Ele tem trabalhado pela sua igreja 6.000 anos, por quase 6.000 anos, que eu creio que o 7º milênio a terra estará em descanso. Se Jesus não voltou, é porque os 6.000 anos ainda não se completou. Porque quando completar, a terra vai descansar 1.000 anos, o milênio, não é assim? E no 8º milênio, a gente estaremos na eternidade. Irmão, hoje Deus, Ele convida a mim e você a fazer parte do povo que estarão dentro da cidade celestial, se preparando para a volta de Jesus, aguardando a recompensa da vida eterna. E olha o que nos diz aqui, irmão. Deus porá fim ao pecado, e tudo que estiver ligado ao mal será eliminado. Irmão, chegou a hora, chegou o momento da gente pedir a Deus que nos ajude, que nos liberte do mal do pecado. Irmão, o pecado, ele pode ser agradável aos nossos olhos, mas ele traz grande consequência, ele é terrível. E olha o que nos diz: tudo que estiver ligado ao mal será eliminado. Todos os nossos atos que a gente não conseguiu vencer, infelizmente Deus não poderá fazer mais nada, porque Ele nos dá hoje e diz, e isso é o que ocorre quando deixamos a fonte da vida. Satanás hoje poderia estar nas mansões celestiais, ele poderia estar no céu, mas ele escolheu a morte. Ele, em vez de escolher a vida, e todo mundo que escolhe deixar a fonte da vida, que é Jesus, ao rejeitar a vida, como muitos rejeitarão, o que vai sobrar para ele, infelizmente, é a morte eterna. Irmão, e Deus, Ele não quer isso para ninguém. Deus, Ele quer nos dar a vida. Por isso que a Bíblia diz, e hoje eu proponho a vida e a morte. Escolhe a vida para que viva. E eu pergunto, irmão, hoje você quer escolher o que? A vida ou a morte? Se você quer escolher a vida, eu pediria que você ficasse em pé onde você está. E eu pediria que você fizesse um compromisso a partir de hoje, de permanecer nesse caminho, de fazer a vontade de Deus e se preparar para a volta dele aqui nesta terra. Irmão, esse mundo está chegando ao final, esse mundo está chegando ao seu término, e Deus conta comigo e você para concluir a sua missão, para fazer a sua vontade. Nesse momento, feche os seus olhos para que a gente possa elevar uma oração ao nosso Deus que está nos céus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, na Tua presença nos encontramos diante de Ti. Nesta manhã, Senhor Deus, ouvimos a Tua voz. Estamos gratos, alegres,
porque o Senhor nos prometeu a vida eterna. Senhor meu Deus, a Bíblia nos diz que o teu caminho, o caminho da vida, está no teu santuário. E hoje a gente aprendemos, Senhor Deus, o que precisamos para continuarmos neste caminho. Senhor meu Deus, este mundo está chegando ao final. E o Senhor está nos concedendo hoje a vida, nos concedendo o direito de viver para sempre na eternidade. Senhor meu Deus, nos dê força para continuar neste caminho. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos prepararmos. E nos ajuda, Senhor, a nos santificarmos. Senhor meu Deus, o tempo está chegando ao final. O Senhor está terminando a sua obra de intercessão. O Senhor está completando a sua missão. E o Senhor, muito em breve, voltará com poder e grande glória para buscar a esposa, para buscar a sua noiva, que está se preparando aqui nesta terra. Senhor meu Deus, ajuda não viver como viveu Asnécia, que deixou o preparo para a última hora. Quando chegou o noivo, Senhor, foi tarde demais, não estava preparada, não se santificou, não se justificou e perdeu a glorificação. Meu Deus, que isso não venha acontecer com o teu povo aqui nesta terra. Que a gente possamos estar orando e vigiando e vendo os sinais que antecedem a volta de Jesus. Senhor, prepare a tua igreja, prepare-nos, Senhor Deus, para os últimos eventos finais da história deste mundo. Que a gente possamos, Senhor Deus, estar com nossos olhos abertos, somente, Senhor, com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Senhor meu Deus, se até aqui temos sido negligentes, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia. Se até aqui não fizemos aquilo que tanto deveria, que o Senhor Deus nos perdoe. Senhor meu Deus, desperte-nos, Senhor, para os nossos lares, com a esperança, Senhor, de que o Senhor falou aos nossos corações. Não deixa, Senhor Deus, ser apenas ouvinte da tua palavra.